Então, ó, Juninho San Giorgio, baixista do Ratos de Porão e mais trocentos projetos. Seja bem-vindo aí à Goblin TV. Tamo junto, valeu. Então, cara, você já tá no Ratos aí tem bastante tempo, né? Quantos anos de banda já? Pô, entrei no Ratos em 2003, né? Então já tem aí, vai fazer, daqui a pouco faz 20 anos, já tô há 18 anos na banda. Pô, e esse posto aí de baixista, antes de você entrar, ele tinha muita rotatividade. Você acha que Sempre. você ficou definitivo na banda porque você é um bom músico, você é um cara gente boa, ou de repente o pessoal tá mais maduro também e tá convivendo melhor com as pessoas? Acho que de tudo que você falou aí, um pouquinho de tudo, porque eu escuto os caras contarem umas histórias, né, dos caras antigos, e aí, de todos os lados, assim, né? Tinha um pouco de imaturidade, e aí sempre foi trocando. Então, eu acho que esse momento que eu entrei, obviamente, todo mundo já mais velho, já mais sabendo o que é da vida e tal. E assim, tipo, eu sempre fui muito, muito, muito do rolê, né? Então, tipo, entrar no Ratos é uma coisa que eu já sabia o que ia acontecer. Tipo, esse ritmo de show, esse ritmo de zoeira, de ficar fora de casa, de viajar pra caramba. Então, essas coisas que normalmente são as coisas que mais incomodam, né? Uma pessoa, de repente, que não está acostumada com esse ritmo, aí começa nesse rolê e fala, mano, não estou aguentando, vou sair fora, né? Então, esse lance dos baixistas aí ter trocado, eu acho que é uma soma de um monte de coisa, né, meu? Certo, e a banda tá fazendo, completou já 40 anos, né? E a sua idade, né? Quantos anos você tem? Uns 40 e poucos? Eu vou fazer 43 aí agora em agosto. Pode crer. Então é mais ou menos a metade da sua vida com ratos, metade É, da vida do ratos com você, assim, né? Até simbólico isso, sim, né? sim, muito louco. E a banda fez a live, né, de comemorativa no ano passado, ficou legal pra caramba. Então, o ano passado era aquela parada assim, né? A gente tem que fazer alguma coisa pela idade da banda e tal. E aí, com a pandemia, a gente não conseguimos fazer nada. E aí rolou no finalzinho do ano aqueles 40 anos do Ratos lá com a Vans, né? Uma parceria com a Vans. A Vans entrou em contrato com a gente para fazer essa parada aí e acabou rolando porque eles vieram atrás, cara. Porque, tipo, a gente mesmo tava bem nessa parada, puta, pandemia, sem clima para fazer as coisas. Aí o ano passado foi assim. Aí esse ano aqui a gente retomou geral o lance de compor. Então, esse ano ainda aqui, de 2021, a gente vai gravar um disco novo. A gente já tem bastante coisa encaminhada aí. Imagino que até o final do ano a gente grave esse material. Espero que a gente consiga mixar também esse material até o final do ano para o ano que vem o disco sair. Então, o plano aí desses 40 anos aí é meio que isso daí. Fora isso, tem uma live que a gente fez, está saindo agora aí em julho, tipo um esqueminha de festival. A gente vai tocar em um outro festival aí em setembro. Tem algumas coisinhas, mas assim, foram coisas que o Ratos não procurou e também a gente não ficou muito no clima de ficar fazendo isso, assim, sabe? E show ao vivo mesmo, presencial, já tem algum plano? Nada. Fora do Brasil, pelo menos, já tá retomando, né? Aqui a coisa é mais complicada. É, então, o Ratos tinha coisa fora do Brasil marcada quando entrou a pandemia. E aí, provavelmente, esses festivais já devem estar todos sendo remarcados. Só que tem aquele lance aqui dos brasileiros, né? Da gente não poder entrar nos lugares e tal. Então, assim, eu acho que a gente vai esperar ver até o final desse ano, começo do ano que vem, como vão estar as coisas assim. Porque não adianta também ficar marcando um monte de coisa para chegar lá na frente e não dar certo. Então, e a gente não tem pressa, né, mano? A banda já tem 300 mil anos, todo mundo já fez o que queria fazer, de fazer rolê e tal. Então, assim, dar uma continuidade nas coisas que são legais. E não tem necessidade de ficar correndo atrás de coisa agora. Então, vamos esperar o tempo mostrar aí pra gente, ó, quando vai ser a hora certa. Tá certo. E esse disco aí que vocês vão gravar vai ser o seu terceiro disco cheio na banda, é isso? É, Homem Inimigo do Homem, Século Sinistro, e vai ter esse novo, é isso aí.
Aí no meio do caminho aí teve aquele split com o Looking for an Answer, que é um 10 polegadas, Uhum. que a gente tem música inédita ali, mas não é um full, né? Mas é isso aí, terceiro full mesmo vai ser agora, esse ano. Legal. E ao vivo, assim, você prefere tocar as músicas desses discos ou os clássicos velhos, ou tanto faz? Cara, tanto faz. Eu acho que ao vivo, cara, a prioridade é o público. Então, às vezes você tem a preferência é ver a galera empolgada, aquele momento ali de catarse ali das pessoas cantarem juntos e tal. Então, eu acho que eu prefiro tocar as músicas, às vezes as mais manjadas assim são que acaba sendo mais legais assim. Eu não tenho esse problema de tipo, já tocar essa música toda vez, mano, eu não ligo. Se tiver que tocar a música todo dia, vamos lá tocar Beber até morrer, vamos, tem que tocar. É isso, tá ligado? É bem tipo, cara, o Ratos é uma banda clássica, né, meu? Igual você vai no show de qualquer banda clássica, você quer ouvir os clássicos, então não adianta querer ficar chegando lá no show, ficar tocando só música lado B ou muita música nova. Claro que a gente sempre toca um pouquinho de coisa de material mais novo, mas o pessoal gosta também, então bem distribuído ali, mas acho que bem mais da metade do show são as coisas velhas, que são as coisas mais clássicas, assim, vamos dizer, sei lá, do Anarcofobia para trás, assim, né? Uhum. Que são os primeiros 10 anos da banda ali que gravou um monte de disco clássico, né? Crucificados, Descansa em Paz, Cada Dia Mais Seja Agressivo, Brasil e Anarcofobia. Acho que são 10 anos de banda, esses 5 discos, tipo, uma coisa brutal ali, né? Nessa época. Pô, legal. E você tem várias outras bandas também, né, cara? O Inimigo, Eu Serei a Hiena, Descarga, já passou por vários projetos. Eu gostaria de falar sobre dois específicos aqui. Um deles é o Bufo Borealis. É muito louco esse som, cara. Bem inusitado, muito Você experimental. escutou? Sim. Como que Ah, sim. você descreveria o som do Bufo Borealis, sei lá, para de repente para um fã típico do Ratos? A especificação que a gente passa ali é tipo experimental jazz funk, que tipo não é uma banda de funk James Brown, também não é uma banda de jazz Joe Coltrane. E aí a gente mistura ali uns elementos, tem bastante coisa assim, até de Sonic Youth, umas coisas assim que as ideias, né, dessas bandas de pós-punk ali e tal, e a gente trouxe e misturou nesse lance aí do jazz. Sempre foi um sonho meu tocar esse tipo de som. Eu nunca tinha, sei lá, concretizado, né? Pegar assim, e falar, eu vou fazer um som assim. E aí eu juntei com o Rodrigo, que é o batera, e a banda é nossa, né? Nós dois que montamos a banda e gravamos todas as músicas. E aí a gente chamou várias pessoas para participarem do disco. Então, para quem é fã do Ratos aí, quem não sabe ainda, tenho esse projeto aí meio jazz, funkeado, meio experimental, quase tudo instrumental, tem uma música só no disco que tem participação com voz, o resto só instrumental. E é um monte de viagem lá, cara. Tem piano elétrico, bastante instrumento de sopro, fazendo solos, uns climas doidos assim. Quem curtir aí um som um pouco diferente, vai atrás lá que vai curtir. Tem vários convidados, né? Tem o Edgar Scandurra, Tem. Amanda Lira. Como é que foi reunir esse pessoal aí? Então, tiveram algumas pessoas que a gente, das participações, né, que a gente já vinha conversando desde o comecinho lá do projeto, falou, meu, essa pessoa a gente tem que chamar, né? Alguns nomes a gente já tinha lá desde o começo, e outros, depois que as músicas ficaram prontas, que surgiu a ideia de chamar essas pessoas. Então, o Edgar Scandurra, ele é muito amigo do Rodrigo, né, do meu outro companheiro de banda, então foi fácil chamar ele por conta disso. A Fernanda, cara, minha namorada, cara, ela curte pra caramba cantar com voz limpa. Só que ela sempre canta as podreiras lá, cantava na Nervosa, agora na Cripta, esse som mais e tal. E aí, tipo, ela gosta de cantar a música da Etta James, canta umas Beyoncé. Aí eu falei para ela, meu, quer fazer a participação? Vamos fazer. Aí mostrei a música aqui em casa, aí ela topou e acabou fazendo. Aí teve o Anderson Quevedo, que toca sax lá com o Criolo. Teve o Bruno Buarque, que além de
participar tocando percussão, fez a mixagem do disco, que ele também toca lá com o Criolo. Cara, teve o Kishimoto, ele toca teclado lá com a Pitty, né? Então, toca no Forgotten Boys também. Tem pessoas assim, bem de mundos um pouco diferentes, né? O Rodrigo Carneiro, lá do Mickey Junks. Cara, foi bem interessante. Assim, o Roger, do Hurt Mode. Acho que eu falei o nome de todo mundo agora aí, né? Massa. E uma outra banda que, até onde eu sei, não está mais na ativa é o Point of No Return. Sim. Tem muita gente que se diz influenciado por essa banda, assim, não só pela música, mas pela atitude também. Você tem Sim. consciência do impacto que essa banda teve na cena? Cara, eu tenho, cara, porque eu viajo muito, né? Tocando com ratos, né? E aí, cara, cada lugar que a gente botava o pé, assim, sempre colava alguém e falava, cara, eu sou muito fã do Point e tal. Cara, foi uma banda que, cara, nesse meio, Vegan Straed, teve o Earth Crisis, que foi uma banda gigantesca nos Estados Unidos, que levantou essa bandeira do Vegan Straed. E aqui no Brasil, representando o Brasil e a América do Sul inteira, o Point foi a maior banda desse estilo aqui, né? E aí usou sempre muita letra politizada. Então, cara, é assim, quando a gente viaja, principalmente Brasil e América do Sul, é brutal, assim, a galera que vem trocar ideia, que ouve o show, ou curte, ou sempre foi muito influenciado pela banda, pelo som, pela atitude, vem trocar ideia, vem falar até falar, mas tira uma foto comigo, você é o cara do Point e tal. E quando a gente viaja também para a Europa, Estados Unidos, esses outros lugares, também tem, cara. Tem, porque a banda fez turnê na Europa, lançou disco fora do Brasil. Então, foi uma banda que teve uma repercussão muito forte, assim. E até hoje, assim, recebo mensagem, o pessoal troca ideia, assim, é bem legal, assim, ver que o quanto foi importante, né, para a vida das pessoas, e ainda é até hoje. E assim, como eu tô o tempo inteiro trocando ideia, viajando e encontrando com pessoas de show, eu percebo isso mais. Mas, assim, por exemplo, tem uns caras do Point que não tem mais banda, que estão afastados, assim. Aí, de vez em quando, eles ouvem falar de alguém que curtiu a banda e sabia que ele tocava na época, e ele fica, caramba, as pessoas conhecem. E aí eu falo, mano, conhece, cara, vou para tudo quanto é lado, aí todo mundo fala. Então, é uma coisa bem legal, assim, de sentir esse reconhecimento. Pô, legal. Um cenário tipo o de hoje, né, com esse político, social, essa loucura toda, eu acho que é uma banda que faria sentido se existisse hoje ainda, né, cara? Você acha isso? Total, é. Ah, é uma banda que é atemporal, cara, é igual mesmo o Ratos, né? Pega lá as letras do Crucificados, do Descanso em Paz, do Brasil, porra, Atual pra caramba. tá tudo atual, farsa nacionalista. A farsa nacionalista é uma letra que é mais atual nos dias de hoje do que quando foi escrita, cara. Você vê como aqui as coisas são muito tosco, cara. O Brasil é muito tosco, cara, né? Galera, mentalidade muito zoada e, infelizmente, né? A gente pega essas letras aí escritas há 20, 30 anos atrás e são 100% de nosso dia a dia, né? Muito triste. Pior que é. E você mencionou veganismo aí, você acabou meio que virando uma referência no underground, assim. Você acha que isso acabou rolando, de repente, porque você talvez tenha tido uma postura mais de militância, ou talvez porque você se assumiu como vegano num momento em que talvez isso não fosse tão comum, assim? Que você acha? Cara, eu acho que o pessoal quer trocar ideia também por conta do rato, sabe? Porque assim, a visibilidade da banda é grande. Então fala, cara, o cara é vegan e toca no Ratos. Então isso conta. E aí tem o lance também de eu ter conhecido o veganismo há muitos anos, ter me tornado vegan ali no meio dos anos 90. Então acho que soma um pouquinho de cada coisa, mas o lance do Ratos, assim, que o pessoal às vezes vem falar, pô, é o cara do Ratos que é vegan e tal, acho que isso é uma coisa que conta bastante, porque aí às vezes vem trocar ideia porque sabe que tem bastante visibilidade, né? Tanto é que, assim, várias pessoas que me entrevistam sabem disso, comentam, ou às vezes faz pergunta em entrevista, justamente porque tem essa
faz essa conexão, assim, foi uma coisa que cresceu junto comigo, tipo, a minha história na música, no hardcore, vem sempre acompanhado com o veganismo, porque eu acho que eu sempre fiz questão, né, de, como você mesmo disse aí, de ser ativista, de sempre falar do assunto, sempre levantar essa questão. Eu acho que é bem importante, não só para quem é vegan, né, não só para quem é vegetariano ou para as pessoas que comem carne. Eu acho que é um assunto que deve ser comentado em todos os meios, assim, porque realmente é uma coisa que é muito importante, assim, para o respeito aos animais, o respeito ao nosso próprio corpo, e uma das coisas mais importantes, cara, é a nossa educação alimentar, né? A gente é induzido a se alimentar de uma forma que é relativamente certa, e isso não é verdade, assim, sabe? Então, tipo, são muitas coisas, assim, né, que abrangem. Dá para a gente fazer uma live de 2 horas aqui só falando de veganismo, né? Então, não vou me estender, mas acho que deu para sacar aí, né? Total. E você se considera straight edge também, correto? Sim. E o que é ser straight edge hoje para um jovem senhor quarentão aí em pleno ano de 2021? É muito diferente dos anos 90 ou a atitude continua a mesma? Cara, a atitude continua a mesma. As coisas do Stray que eu acreditava lá atrás, eu continuo acreditando. Uma coisa que é um pouco diferente, eu acho que a informação, né? Eu acho que tanto o Stray quanto as coisas do veganismo, naquela época que eu conheci, que foi ali pré-internet, então você vê as informações circulando como? Por fanzine, por encontros, né? Então, isso era muito diferente. Então, você tinha que militar mesmo, você tinha que estar ali entregando o panfletinho na mão da galera, você tinha que estar conversando cara a cara com as pessoas para você alcançar a sua ideia para o público. E é uma coisa que hoje em dia já não é mais necessário. Então, o lance das ideias, tanto do veganismo quanto do thread, eu acho isso. E assim, o lance de ser thread hoje em dia, cara, eu acho que eu continuo cada vez mais convicto, porque eu vejo que cada ano, cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou vendo que, tipo, todo tipo de vício e droga e as coisas que tem sociais, assim, elas prejudicam muito a vida das pessoas. Muito. Tipo, álcool ou qualquer outro tipo de droga é uma coisa problemática, bem problemática, causa problema dentro de casa, causa problema fora de casa, problema emocional pra caramba, coisa, lance de tipo muitas pessoas com ansiedade, com depressão, com problemas no geral do dia a dia e acabam caindo para esse lado de usar drogas para tipo dar uma maquiada e tal. E isso daí às vezes vai piorando esse lado. Vem à tona o quê? Ansiedade, vem à tona lance de depressão. Então, cara, eu acho assim, existem zilhões de coisas para a gente fazer com a nossa mente para você expandir ela. Cara, muita coisa. Você pode praticar esporte, ouvir som, fazer meditação, cara, tem 1 milhão de coisas que dá para você fazer para você ativar a sua cabeça, ter sensações diferentes, sei lá, até mesmo com alimentação, sabe? Eu acho que tem, tipo, inúmeras coisas que você pode fazer para você abrir a sua mente, para você ter experiências legais, assim. Não necessariamente você precisa ficar usando álcool ou essas drogas que são tipo destroem seu corpo, não te prejudicam a mente, o corpo, enfim. Eu acho que, cara, isso cada vez mais eu vejo assim, cara, no bairro que eu moro aqui, o álcool é tipo um problema muito sério. Imagino que seja um problema de qualquer cidade populosa. Cara, a quantidade de galera que eu vejo que está sem trampo aqui e tal, principalmente aqui na época da pandemia, os caras tudo manguaçado, o cara que eu vi o ano passado que estava mó bem, hoje em dia vejo os caras ali se rastejando e andando ali zoado, aí vou trocar ideia, os caras falam, mano, tô sem comer a mocota e tal, não sei o que, você fala, caralho, mano, esse bagulho é foda mesmo, né? E aí, assim, aí acaba vendo amigos que têm problema com
com drogas que foram internados, que aí depois vai trocar ideia, e você vê o quanto aquilo às vezes zoou na família, pessoa que tem filho e tal, cara, é foda, é muita coisa negativa dentro de uma coisa que é tão, sei lá, comum na sociedade. Qualquer adolescente já começa a chapar desde cedo, isso não é uma coisa legal, assim, é bom só para quem ganha dinheiro em cima disso, tá ligado? Foda. Uhum. Pô, e outro dia eu vi uns vídeos da Fernanda comentando sobre os discos favoritos dela e ela mostrou a sua coleção, né, cara? É uma coleção razoável. Tá? Você conta quantos discos tem? Você tem noção aproximadamente de quantos discos? Então, eu tenho mais ou menos uma noção porque eu cadastrei meus discos no Discogs. Tá ligado o Discogs, né? Que é tipo Sim, sim. uma... Você manja. Então, aí eu fiz lá um cadastro no Discogs e comecei a cadastrar minha coleção. Isso já faz tempo, já terminei, mas demorei mais de um ano para fazer, porque eu ficava fazendo de pouquinho. Aí tem 2.000 e tantos discos que eu tenho lá, que eu tenho aqui em casa, tá tudo aqui, ó, no meu lado direito, aqui na prateleira. Uhum. E é tipo, cara, tem sessão de punk hardcore, separado, aí depois vira metal, aí tem tipo mais rock, assim, que eu coloco ali AC/DC, Led Zeppelin, Foo Fighters, umas coisas mais rock. Aí vai ter rap, soul e funk. Aí uma fileira de jazz gigantesca, que eu curto jazz. Depois de punk hardcore, o que eu mais tenho é discos de jazz. E aí, acabando os jazz, eu tenho um pedaço ali embaixo que é música latina com música brasileira. E aí eu separo mais ou menos dessa forma. E assim, a minha coleção não é só de hardcore. Você viu até pelos Bem discos que a eclético. Fernanda escolheu. E também pelo que eu acabei de te falar, que dá para saber que... Aí, meu, eu vou te falar, nessas viagens com ratos que a gente fez para tudo quanto é lugar, eu sempre tentava pegar alguma coisa dos lugares, sabe? Uhum. Tipo, ia para Colômbia, trazia coisa de música colombiana, de hardcore, punk, e, às vezes de música latina mesmo, de salsa, essas coisas. Eu sempre curti acompanhar assim esse rolê dos lugares assim, e, tipo, mano, música boa, independente do estilo, sendo de bom gosto, a gente está escutando aí, né? Pô, legal. E estamos chegando aqui ao final da entrevista, completando aí umas meia Tá. horinha. Você tem uma consideração final? Quer mandar um salve aí para o público da Goblin TV? Fica à vontade aí. Queria agradecer aí, mano, você por ter chamado. Espero que todo mundo tenha curtido aí. Se alguém quiser trocar uma ideia, me acha aí no Instagram, dá um salve lá. Estamos aí aberto aí para trocar ideia, conversar sobre disco, sobre veganismo, sobre Streed. É isso aí, estamos aí. Massa, valeu demais aí pelo tempo, por ter aceitado o convite. Massa. Obrigado. E quando você vier em BH, seja com Ratos ou com qualquer outra banda sua, a gente troca uma ideia presencial aí. Sim, sim, vamos. Espero que aí o ano que vem a gente já dê um pouco, todo mundo já vacinado, uma boa parcela da população para poder fazer uns rolês desses, vai ser massa. Demorou então, valeu, cara. Beleza? Valeu mesmo, Obrigadão. obrigado Um aí. abraço. Tamo junto.